Graça e paz, queridos irmãos. Pastor José Renato, da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves. É com muita alegria que nós estamos juntos em mais esta aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando uma revista da editora cristã evangélica e nós fizemos o estudo desta revista desde o início de janeiro na nossa Igreja Presbiteriana aqui em Antônio Gonçalves. Nós ministramos 5 aulas na nossa escola dominical. O resultado foi muito positivo. Os irmãos gostaram da temática, gostaram das aulas, das discussões. Foi muito bom. E então, nós infelizmente tivemos alguns decretos por conta da pandemia do coronavírus. E nesses decretos nós não pudemos mais nos reunir no nosso templo. Então a nossa ideia foi retornar ao estudo da lição agora através da gravação desses vídeos. Então, se você está hoje aqui na lição 5 e não assistiu nenhuma das outras lições, eu lhe convido a procurar a playlist da nossa escola dominical, da revista que trata sobre o desafio do mundo pós-moderno e estudar cada uma dessas lições assistindo assim os nossos vídeos, tá bom? Você vai encontrar aqui no canal a playlist ou você pode fazer uma pesquisa pelo canal da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves. Desta forma, hoje nós estamos estudando a lição de número 5. Então, é a escola dominical da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves. Eu sou o reverendo José Renato e nós vamos juntos em mais esse estudo. O tema da nossa revista, como eu acabei de dizer, é o desafio do mundo pós-moderno e a lição de número 5, ela vai trazer como tema a escolha de estar, mas não ser. Já vou lhe adiantando que isso está relacionado ao fato de que nós vivemos em comunidade, que nós estamos no mundo e no relacionamento com pessoas que têm crenças diferentes, costumes diferentes, pensamentos diferentes. Está ali o post-it, né, esse desenho, vários post-its azuis representando pessoas diferentes e um post-it amarelo representando um cristão no meio destas pessoas. Ali é representado sentimentos. Nós entendemos que o cristão ele é feliz porque ele foi alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Não está refletindo o momento, mas está refletindo a sua natureza, tá bom? A nossa lição ela trabalha sempre com 3 palavras para nos mostrar os objetivos. Então, essas palavras são saber, sentir e agir. De onde é que nós tiramos, né? A nossa revista ela apresenta estas palavras e elas significam o seguinte: o saber é o conhecimento, o sentir são as emoções e o agir são as escolhas. Então, depois desta lição, nós entendemos e esperamos que o aluno seja capaz de, primeiro, conhecimento, conhecer a missão da igreja em anunciar o evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas, independente de sua condição. Nesta situação, nós já vamos adiantar mostrando que no pensamento de ser diferente do mundo, muitas pessoas acham que elas devem se afastar, que elas devem não ter contato com outras pessoas, mas aí elas negligenciam a missão da igreja, que é anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na lição nós vamos trazer um pouquinho mais sobre isso. Qual é a nossa emoção? O aluno deve, até o final da lição, sentir, abandonar toda e qualquer prática que desagrade ao Senhor e demonstrar compaixão pelas almas perdidas. Na nossa lição, nós vamos abordar isso também. E as nossas escolhas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É a nossa missão, é a nossa escolha, é amar a Deus e amar ao próximo. O texto que nós vamos trabalhar como tema base é o texto de João, no capítulo 17. Estão aí os versos 15, 16 e 17, E diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nós entendemos que devemos conhecer esta passagem, e no conhecer esta passagem nós vamos encontrar aqui 3 textos, e essas marcações em vermelhos que nós colocamos
elas estão exatamente nos chamando a atenção. O Senhor Jesus está na sua oração sacerdotal. O Evangelho de João, ele tem uma estrutura diferente dos outros 3 evangelhos, tanto é que há uma divisão onde os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque a sua estrutura é muito parecida, mas o Evangelho de João, ele tem uma estrutura diferente. Só para os irmãos terem ideia, João, ele começa falando sobre Jesus, dizendo que Jesus é o verbo que estava com Deus antes de todas as coisas serem criadas. Em cada capítulo, João vai trazendo uma temática, tá? João vai falar sobre a videira verdadeira, vai dizer que Jesus é o bom pastor, né? Que Jesus é a fonte da água da vida. E no capítulo 17 nós temos uma oração, a oração sacerdotal, onde Jesus intercede pelos seus discípulos. Nessa oração sacerdotal, Jesus está dizendo assim: olha, eu estou saindo do mundo. A minha missão está chegando ao fim, esta missão aqui, a missão que o Senhor me confiou, no caso o propósito do soberano Deus, em assumir a forma humana, vir até aqui, morar aqui, viver aqui por alguns anos, 30 e poucos anos, nós então entendemos que Jesus está dizendo: esta missão está chegando ao fim, eu vou voltar para o meu Pai, ou seja, eu vou deixar essa estrutura física, eu vou deixar essa experiência, eu vou chamar assim de experiência, né? Esse momento de viver como homem, né? De ter as mesmas tentações, os mesmos sentimentos, ou mesmo um corpo físico, né? E vou retornar ao meu Pai, é claro que também com o corpo, diga-se de passagem, e então os meus discípulos, eles vão ficar no mundo, eles vão permanecer no mundo. E então a oração sacerdotal é uma intercessão a Deus, ou seja, dentro desse propósito divino, de que os discípulos estejam protegidos, ou que eles sejam sustentados durante o cumprimento da sua missão, da sua peregrinação aqui na terra. Então, quando Jesus diz, não peço que os tires do mundo, é porque ele sabe que a missão desses discípulos é o expandir o reino de Deus, é o anunciar do evangelho para que pessoas sejam alcançadas. E então ele diz: olha, eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles não fazem parte do mundo porque eles foram alcançados. É muito bom a gente lembrar de algumas passagens, e especialmente quando Jesus chama um grupo de pescadores para serem seus discípulos. São 4, né? Se você fizer uma continha, Jesus tinha 12 discípulos. Então, se ele chamou 4 de uma única vez, ele chamou 1/3 dos seus discípulos de uma única vez. E foram dois grupos de irmãos, 4 homens, 2 pares de irmãos, né? Nós temos Tiago e João, que eram irmãos, e nós temos Pedro e André, que também eram irmãos. Depois de toda essa explicação, que às vezes até pode parecer meio confusa, o Senhor Jesus, a explicação confusa é minha, né? Então o Senhor Jesus chama esses 4 homens dizendo assim para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles estavam depois de uma pesca, eles estavam cansados, e Jesus diz: olha, venham comigo, e vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão agora pescar homens. Literalmente seria você jogar uma rede para apanhar, capturar pessoas, mas na verdade significa lançar sementes para que esta semente encontre o coração com boa terra, e então esta semente possa crescer, germinar e produzir frutos. E no verso 17 diz: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. É exatamente a missão que os discípulos têm. É uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus. Eu quero ler com os irmãos ainda o verso 18, que não está como tema da nossa revista, mas ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha que coisa linda. O Senhor Jesus, ele não quer que nós nos separemos desta comunidade. Ele não quer que nós deixemos de viver em comunidade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Ou seja, esses discípulos agora são os semeadores que vão lançar
as sementes da palavra de Deus. Seguindo adiante na nossa lição, nós temos uma introdução. O autor da revista diz: nossa vida é resultado de nossas escolhas. Nosso presente é resultado de escolhas que fizemos no passado. Nosso futuro será o resultado das escolhas que fizemos hoje. É impressionante como isso é verdade, né? Nossa vida é resultado de nossas escolhas. Mas também é impressionante como muitas vezes nós não lembramos disso. O nosso presente hoje é resultado das escolhas que foram feitas lá atrás. A nossa geração é resultado de uma geração passada. E essa geração que está vivendo hoje, ela é a semente para uma geração que vai viver daqui a alguns anos. Alguns filósofos, alguns pensadores tentam estabelecer um tempo. Eu já ouvi pessoas falando em 30 anos, 50 anos. Então eu vou tentar conciliar. Eu diria que a geração agora, ela vai produzir frutos que serão colhidos daqui a entre 30 e 50 anos. Não é amanhã, tá? Essa geração que hoje vive atrás de uma tecnologia que às vezes é muito impessoal, que acha que deve transgredir. Nós vimos na lição 1 que a característica principal da pós-modernidade é o individualismo. Isso não é resultado de escolhas que aconteceram agora, há pouco tempo atrás, mas isto é resultado de escolhas que aconteceram há 30, 40, 50 anos atrás. Se nós estamos no ano de 2020, pense assim: 2020 na década de 90, na década de 80, na década de 70. Então, somos resultado das escolhas que aconteceram lá atrás. Continuando a introdução, nós vamos ter também que dia a dia temos que fazer escolhas. Essas escolhas podem ser pequenas decisões ou grandes decisões. Aí vamos ver alguns exemplos. Olha aqui, nós apresentamos aqui algumas pequenas decisões. Talvez você não perceba que isso é escolha do dia a dia, mas são escolhas. Que roupa vestir? Só lembrando, esses exemplos aqui são dados pensando assim: nós estamos indo à igreja para um culto, tá bom? Que roupa vestir? Então eu vou vestir que roupa? Eu hoje escolhi vestir esse amarelo. Por que eu escolhi vestir esse amarelo? Bem, eu fiz vários vídeos de azul que a minha esposa disse assim: olha, não grave mais de azul, porque senão vai parecer que você só tem uma roupa, né? Então, que escolha você vai vestir? Que caminho eu vou tomar para ir à igreja? Eu vou pelo caminho mais próximo. Não, mas olha, hoje eu escolhi por um outro caminho porque eu quero passar na casa de fulano, na casa de tal pessoa, e eu convidei para ir para a igreja, então eu vou passar por lá para ir com ele, ou para ver se ele vai comigo. O lugar que iremos nos sentar, meus irmãos, é impressionante, mas igreja tem dessas coisas, né? Você cria o seu lugar. E quando eu disse isso lá na aula que nós ministramos, várias pessoas riram, porque elas já têm o seu lugar. Quando eu era adolescente, jovem, na igreja presbiteriana de Campo Formoso, eu também tinha o meu lugar. Então eu queria sentar naquele cantinho ali, perto da janela. Isso dava um problema, porque a gente abria a janela e o vento vinha, as irmãs com cabelos todo arrumado, queriam que fechassem as janelas, né? Hoje não tem mais isso, a igreja tem ar-condicionado, então está tranquilo. As irmãs só ficam, né, pedindo que baixe um pouquinho, no caso que aumente um pouquinho mais a temperatura, mas essa parte da janela já foi superada. Em qual lugar estacionar o carro? Bem, por mais simples que seja, que alguém diga: pastor, eu vou caminhando, aqui no interior é muito comum isso, né? Ou então alguém diz: não, eu paro em qualquer vaga, não, eu procuro uma sombra. Bem, é uma escolha. Só que estas escolhas, como nós mostramos aqui acima, essas escolhas são pequenas decisões. Elas vão ter pequenas influências, elas vão ter pequenos resultados. Essas escolhas, sendo pequenas decisões, terão seus resultados também de acordo ou proporcional à sua dimensão. Mas nós temos agora grandes decisões. Olhe bem, aqui nós temos algumas, e não envolve o culto, né? Envolve a nossa vida. Com quem vou casar? Eita, essa é uma grande decisão, é claro. Até mesmo se você disser: não, eu não quero casar. Bem, se você não quer casar,
Então você vai viver uma vida de celibatário, você vai abandonar a prática sexual, aí você vai dizer não, então você vai viver na prostituição, você vai viver na fornicação, você vai viver nos pecados sexuais. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque são grandes decisões e nós precisamos refletir sobre isso. Eu não quero que a minha filha case antes dela completar 30 anos. Não sou eu, né? Mas alguém tem esse pensamento. Então você acredita que a sua filha, com todos os seus hormônios, com todo esse mundo que cerca, ela não vai praticar o ato sexual antes dos 30 anos? Ah, pastor, minha filha casou, eu não fiquei feliz não. Mas ela já estava tendo ato sexual com o namorado, né? E por que você não ficou feliz? Porque você achava que ela deveria continuar simplesmente ficando com esta pessoa? Então, com quem vou casar? Precisamos ter esta grande decisão na nossa vida. Que faculdade vou fazer, né? Então, qual é a minha escolha? Que área de atuação eu tenho, né? Uma vez, num estudo para adolescentes, lá no Pilar, quando eu pastoreei a congregação presbiteriana de Pilar, eu fiz uma programação todas as sextas. Nós estávamos com os adolescentes, era a sexta jovem, e um dia esses adolescentes me perguntaram assim: pastor, como foi que o senhor escolheu? Que faculdade o senhor ia fazer? Eu disse: olha, foi muito simples, né? Meus pais não tinham condições de pagar para eu estudar numa faculdade particular ou para sequer morar fora. Então, a única opção que eu tinha era a faculdade que tinha em Senhor do Bonfim, que era a UNEB. E a UNEB tinha 2 cursos, pedagogia e matemática. Eu escolhi matemática, simples assim. E eles ficaram surpresos, porque a realidade deles já era outra realidade. Nesta outra realidade, eles já estavam pensando assim: meus pais podem pagar para eu estudar em Campina Grande, na Paraíba, no caso, né, João Pessoa, Campina Grande, ou então para eu estudar em Aracaju, para ir para Salvador, para ir para Petrolina. Bem, é uma outra realidade, né? Quantos filhos nós vamos ter? Bem, grandes decisões, né? Quantos filhos? Será que não queremos ter filhos? Será que só um filho? Bem, tudo isso traz consequências. Se você não tiver filhos, quem vai cuidar de você na velhice? Ah, você vai pagar alguém, né? Ah, mas eu quero um filho só. Você também precisa estar preparado para isso. E quando esse filho deixar a sua casa? Quando o ninho ficar vazio? Como vai ser a sua reação? Como serão as suas emoções? Ah, então, pastor, eu quero 4, 5 filhos. Espera aí, você tem condições de sustentar esses filhos? Que futuro você vai poder proporcionar para eles? Que formação você vai poder dar para eles? Pastor, então o senhor está apertando a gente. Não, eu só estou trazendo questionamentos. E é exatamente isso que são fazer escolhas. Ser fiel a Deus. Bem, ser fiel a Deus não é uma escolha. Mas infelizmente muitas pessoas tratam desta forma. Todos aqueles que são regenerados, eles agora têm uma obrigação, um compromisso de fidelidade a Deus. Mas muitas vezes nós passamos a viver mais fiéis a nós mesmos, aos nossos sonhos, às nossas paixões, e deixamos um pouco Deus de lado, ou muito, né? Deixamos um pouco ou muito Deus de lado. Pensando nisso, ainda na introdução, nós temos a seguinte verdade: como cristão, precisamos decidir qual será a nossa conduta no mundo em que vivemos, pois essa decisão afetará o restante de nossa vida. Lembremos do texto bíblico de Eclesiastes 11:9. Está aqui o texto de Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Eclesiastes 11:9 não dá uma carta branca. Eclesiastes 11:9 não diz assim: jovem, faça o que você quiser. Eclesiastes 11:9 ele nos diz assim: não faça, porque de tudo que você fizer, Deus vai cobrar de você. Você vai precisar prestar contas de Deus. Deixa eu chegar mais pertinho da câmera. Não faça. Ah, pastor, eu posso fazer. Eclesiastes diz que, alegra-te, jovem, recreia-te, anda pelos caminhos. Não. A Eclesiastes está dizendo assim: tome cuidado. Tudo que você fizer vai trazer consequências.
Nessa lição, vamos usar a fábula dos urubus para ilustrar como a sociedade pós-moderna faz suas escolhas e como cristãos enfrentamos a tensão de estarmos no mundo e não sermos do mundo. Então, nós temos a fábula dos urubus. Eu vou fazer a leitura desta fábula e você nos acompanha. A fábula dos urubus. Era uma vez uma família de urubus que vivia na fenda de uma rocha, numa montanha. Certo dia, a família de urubus ficou muito doente, pois tinha comido carne envenenada. Quando o gavião soube, fez muitas críticas. É problema deles, falou. Vivem comendo animais mortos o tempo todo. Merecem o que estão passando. O gavião, indignado pelo estilo de vida dos urubus, ao invés de ajudá-los, iniciou uma campanha contra eles. Enquanto os urubus ficavam cada vez mais enfraquecidos, o gavião falava para ninguém se aproximar da casa deles. Ainda não sendo o suficiente, ficava contando piadas sobre a enfermidade dos urubus. A águia reagiu à notícia de forma indiferente. Pegou os seus filhotes e construiu um ninho muito acima dos outros pássaros, ignorando e olhando de bico empinado para os urubus. Ela ficou isolada dos outros pássaros e dos problemas, formando sua própria comunidade, com regras próprias. O papagaio foi diferente, o oposto da águia. Sempre fascinado pelos voos dos urubus e do seu estilo de vida independente e liberal, mesmo sabendo do risco de viver como um urubu, não se importou com isso. Por quê? Ele não podia também fazer tudo que o urubu fazia? E assim ele fez. O papagaio se tornou como um urubu. Voou como um urubu, comeu o que o urubu comia. Infelizmente, também pegou a doença do urubu. Certamente não ajudou em nada os urubus, fora o fato de que a miséria gosta de companhia. Vou repetir, a miséria gosta de companhia. A pomba agiu de maneira completamente diferente das outras aves, mas vamos saber o que ela fez mais adiante. Bem, esta é a fábula que está aqui na nossa revista de escola dominical. E a nossa revista, ela é baseada nesta fábula. Quero dizer aos irmãos que eu não gosto muito desse tipo de estudo, porque ele trata de alegoria, ele faz uma alegoria. Mas eu também não desprezo de todo. É uma outra forma de nós estudarmos, tá? Eu gosto muito da forma expositiva, pegando o texto bíblico e explicando, tá? Mas não desprezo que possa ser usada em um determinado momento uma alegoria como essa. E de fato estamos aqui nós usando. Qual é o primeiro personagem desta fábula? O crente gavião. Perceba a alegoria, né? Na história era o animal gavião, agora é o crente gavião. E o autor diz que as características deste crente gavião é atacar e criticar. Perceba isso. Ele diz assim: cuidado, a ênfase de hoje é dada em poder, reivindicação, colocar Jesus na parede ou dizer, se Deus não abrir esta porta, vou arrombá-la. São atitudes de um crente gavião. Você consegue entender isso? Talvez você que está me assistindo, que não seja aqui da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves, conviva com esta ideia de que a igreja ensina que você tem poder, que você tem uma reivindicação, que você pode colocar Jesus na parede. Não, nós não podemos fazer isso. Nós somos servos. O crente gavião quer consertar o mundo em que vivemos, atacando tudo o que é pagão. Eu fiz questão de marcar duas palavrinhas aí, a palavra consertar e a palavra pagão. Bem, eu não entendo desta forma que o crente gavião ele quer consertar. O crente gavião entende que ele está certo e que todo o resto está errado e que vai pagar pelo seu erro, tá? Outra coisa, o autor usa a expressão pagão, mas é porque ele quer representar tudo aquilo que não faz parte do seu nicho,
né? Tudo que não faz parte do seu gueto, tudo que não faz parte da sua comunidade, ele chama de pagão. A ideia de batalha espiritual é literal, em muitos casos partindo para a violência. Nem sempre, né? Na maioria das vezes não é a violência física, mas é a violência intelectual. Quando você ofende as pessoas, você é um miserável pecador, você é indigno, você vai para o inferno. Uma vez, a nossa mocidade lá em Campo Formoso, na igreja presbiteriana em Campo Formoso, nós tínhamos um baba, a gente jogava futebol todo sábado à tarde. E um dia nós estávamos jogando na quadra e tinha algumas pessoas, e tinha um rapaz de uma outra denominação, né? E então houve uma discussão de bola. E começaram a discutir, um grita, o outro grita de lá. E então esse rapaz tomou uma atitude, ele falou assim, ele disse, eu não vou discutir com você não. Seu nome não está escrito no livro da vida. Hã? Foi isso mesmo que ele disse. Seu nome não está escrito no livro da vida. Ou seja, aquele rapaz, ele se achava melhor do que o outro, e a discussão era de bola, era uma coisa, um empurrão, uma falta que foi marcada e o outro disse que não foi, e então ele diz, olha, eu não vou discutir com você, seu nome não está escrito no livro da vida. Então tem pessoas que agem desta forma, eles tratam os outros diferentes porque acham que eles estão salvos enquanto os outros não estão. Nesse aspecto eu quero chamar a atenção do erro e do acerto, ou de uma orientação, tá? Não são todos os erros, nem todas as orientações possíveis, mas eu quero chamar, pelo menos da que eu considero importante nesse momento. Qual é o erro do suposto crente gavião? É o orgulho espiritual, né? Esta pessoa acredita ser melhor que as demais pessoas, trata as demais pessoas como inferiores, né? Sempre com o ar de superioridade, às vezes age de forma agressiva para com as demais pessoas. Você está no inferno, você está condenado, Deus não lhe ama. Algumas vezes são estas as palavras que são usadas. Então, nós precisamos ter cuidado. O presbítero Solano Portela tem um livrinho, um livreto, né? Muito interessante. São 5 pecados dos calvinistas. E o primeiro pecado que ele aponta é o orgulho espiritual, né? Ele vai fazer 5 porque é uma contraposição aos 5 pontos, né? Então existem 5 pontos do calvinismo, então ele usa essa temática para fazer 5 erros que os calvinistas normalmente cometem, que são considerados pecados. O orgulho espiritual é o primeiro que ele apresenta. Então qual é a nossa orientação? A principal orientação é que nós precisamos atacar a prática do pecado e criticamente apontar as consequências de uma vida sem Deus. Nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Olha o que o Senhor Jesus fez. Comeu com publicanos, conversou com mulheres, demonstrou cuidado e amor para com as pessoas. Esse foi Jesus. Ele era acusado pelos judeus por ser aquela pessoa que conversava com mulheres, que comia com publicanos e pecadores, como eram conhecidos. Jesus amou essas pessoas. Jesus demonstrou respeito a estas pessoas. Quando os judeus trouxeram uma mulher que foi flagrada no adultério, no ato do adultério, Jesus então faz aquele ato de escrever no chão e dizer assim, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas vão embora e a mulher fica ali, então Jesus olha para a mulher e pergunta, onde estão os teus acusadores? E ela responde, ninguém ficou. E Jesus então diz, eu também não te condeno. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus poderia atirar a pedra, porque ele não tinha pecado. Mas ele olha para aquela mulher e diz, não peques mais. Ou seja, o que é que Jesus faz? Ele ataca a prática do pecado, mas ao mesmo tempo ele demonstra amor para com aquela mulher. É exatamente isso que nós devemos fazer na nossa relação com o mundo. Nós não podemos ser este crente gavião que critica, que ofende, que ataca as outras pessoas dizendo eles são pecadores, nós somos os santos. Nós devemos amar as pessoas como o Senhor Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos. Efésios 6,12 são 2 textos que vão nos mostrar aqui essa relação, né?
Efésios 6, 12, quando diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Deixa eu só ler da forma correta, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está nos dizendo que a nossa batalha é espiritual, não é física, tá? Um outro texto que nós encontramos é o de Zacarias 4. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela força, não é obrigando as pessoas, não é prendendo as pessoas, não é ofendendo as pessoas, mas é pelo Espírito Santo do Senhor Deus. Aleluia, o Senhor é bom. O segundo exemplo de crente é o crente águia, né? Na fábula, a águia ela se isolou, ela construiu o seu ninho acima dos demais pássaros. Então, algumas pessoas acreditam que a forma de lidar com o mundo é se afastar do mundo. O crente águia ignora o mundo ao seu redor, considerando ser essa uma escolha de santidade. Retira-se para formar comunidade só de cristãos para manter a santidade. O que essas pessoas esquecem é que onde nós formos, o pecado estará. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Porque o pecado está em nós. Onde existir um ser humano que foi corrompido pelo pecado, vai existir o pecado. Acredita que a pureza está em não ter contato com pessoas de crença diferente. Infelizmente esquece que o pecado está dentro de nós. Se nós tivermos um grupo de cristãos, somente servos de Deus, nós ainda vamos ter problemas, nós ainda vamos ter discussões, nós ainda vamos ter pontos de vistas antagônicos, nós ainda vamos ter pessoas que se chateiam com outras pessoas. Nós só não podemos permanecer chateados, tá bom? Qual é o erro nessa situação? Nós usamos a palavrinha indiferença. Na premissa de manter a santidade, não se incomoda de ver pessoas mergulhadas no pecado e distantes de Deus. Acredita ter vida de santidade somente por não ter contato com pessoas que não são da mesma religião. Olha que coisa maravilhosa, não é? A pessoa acredita nisso. Maravilhoso o quê, pastor? Isso é um erro de interpretação, isto é uma situação que nós precisamos combater. A nossa santidade não é nos afastando do contato com pessoas, é afastando de práticas que são contrárias à palavra de Deus. E isso sim é maravilhoso, quando nós escolhemos e mostramos a estas pessoas a nossa escolha. A nossa orientação é a valorização da santidade. É necessário que nós entendamos a valorização da santidade. Nós não podemos ser indiferentes ao mundo que está ao nosso redor, mas nós precisamos ser santos que vivem no mundo. Nós precisamos valorizar a nossa santidade. Eu já passei isso para os irmãos em uma outra aula, né? Em uma outra lição desta mesma revista. Qual é a diferença entre santidade no conceito católico ou no conceito realmente da santidade, onde não é ser perfeito, mas é ser separado. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Como ser sal e luz sem sermos diferentes? O texto bíblico diz que se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, né? Como é que você acende uma lâmpada e esconde debaixo? Você acende a lâmpada e você coloca no alto. Isso precisa estar na nossa mente. O isolamento não é geográfico, ele deve ser comportamental. E isso é o maior desafio, porque esse isolamento comportamental, ele traz consequências mais graves, porque as pessoas ao nosso redor não aceitam que nós não façamos o que eles fazem, porque nós vamos dizer, olha, eu não vou fazer porque isso é pecado. Pronto, as pessoas se sentem ofendidas. E por isso muitos cristãos preferem simplesmente não estar junto para não ter esse confronto. Isso tem um preço muito alto que nem todos estão dispostos a pagar. A verdade é essa.
O crente papagaio, né? A terceira ave que é colocada nesta sequência, existe os urubus, então tem mais três aves. A terceira delas, são quatro na verdade, né? Mas a terceira delas é o papagaio. Então, que alegoria nós temos ao papagaio? O crente papagaio é aquele que imita, né? É o imitar. O crente papagaio, em nome da evangelização, há muitos cristãos que vivem uma vida mundana, não sendo diferente dos incrédulos em nada. O problema está aqui. Em nome da evangelização? Não é em nome da evangelização. É porque o seu coração é pecador e deseja, e você seguiu o seu coração. Ah, pastor, eu quero evangelizar lá no carnaval. Eu vou lá para o meio da pipoca evangelizar as pessoas. Bem, você está indo para um lugar onde a carne fala mais alto. Aquelas pessoas não precisam da graça de Deus? Precisam. Aquelas pessoas precisam da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Mas não é lá o lugar onde você vai conseguir alcançar estas pessoas. Se você não consegue pregar o evangelho antes que essas pessoas sigam, façam a escolha de ir para uma festa totalmente carnal, você está falhando na sua missão de anunciar o evangelho. O texto ele vai dizer, é o que chamamos de secularização das comunidades evangélicas. Então, nós não pregamos o evangelho, nós realizamos programações para atrair as pessoas. Nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Qual é o erro? A cobiça, o sentimento do coração, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. João, escrevendo a sua primeira epístola, ele chama claramente a nossa atenção sobre estas práticas, tá? E eu coloquei o texto aqui, ó, João 2, 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. O verso 15 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O verso 16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o verso 17 diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós precisamos lembrar disso. Qual é a nossa orientação? Testemunho. Somos orientados pela palavra de Deus que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos a luz, nós somos o sal, nós somos os servos do Senhor. Vamos viver uma vida de santificação. Continuando a nossa orientação, nós temos demonstrar a verdadeira alegria, demonstrar o verdadeiro amor, demonstrar a verdadeira vida. Lembrando, não é apenas aparência física, mas vida transformada. Nós vamos mostrar que a alegria não está nas festas, no beber, no vício, mas a alegria está em ser feliz de fato. Nós devemos demonstrar o amor, não o amor que tira proveito do outro, mas o amor sacrificial. Nós devemos mostrar o nosso exemplo de vida. É uma vida transformada. Essa é a nossa orientação. Lá na fábula foi deixada a história da pomba como um suspense, né? E aqui está o título. O crente pomba é amar sem fazer o mesmo, tá? Então, nós observamos o seguinte, é uma ave calma, gentil, sempre no meio dos outros, mas nunca como os outros. O crente pomba. A nossa lição traz essas características como a pomba, né? Uma ave calma, gentil, sempre no meio dos outros, mas nunca como os outros. Quando eu era criança, eu queria ter uma pomba, né? Tinha um vizinho lá próximo de casa que ele criava vários e eu ia lá, olhava, mas minha mãe nunca deixou. Minha mãe nunca deixou. Quando nós pensamos na pomba hoje nos nossos dias, é um animal que em alguns lugares ela faz o papel de urubu, viu? Ela quem come o lixo no chão, ela cria esse infestado de pombos. Eles fazem o seu cocô em cima das pessoas, dos carros. Mas aqui a pomba eu acredito que foi utilizada porque ela também representa a paz, né? Quando você quer ilustrar a paz, você pega uma pomba branca e esta pomba branca, ela tem esse significado. Então, o crente pomba está no meio dos outros, mas nunca como os outros. Então,
Nós temos aqui os exemplos: Paulo, Davi, Daniel, o próprio Jesus Cristo. A fábula diz que os pombos, né, a pomba, ela foi até a família dos urubus. Ela se aproximou, ela cuidou daquela família, ela ajudou aquela família e aquelas pessoas, aqueles urubus no caso, né? Aqueles urubus, eles foram curados por conta da ajuda da pomba. Então, a pomba, ela não viveu como urubu, ela não comeu o mesmo que o urubu, mas ela foi influente na vida daquela família de urubus. Aí nós temos o exemplo de Paulo, Davi, Daniel, Jesus. São pessoas que estiveram aqui. Jesus, o próprio Deus que esteve aqui no nosso meio. O Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus nos deu exemplo, nos deu testemunho. E então o Senhor Jesus nos chama para uma vida diferente. Qual é o erro? Uma visão equivocada do que é ser um cristão. Muitas pessoas acham que ser um cristão é ser aquela pessoa perfeita, que nunca altera a voz, que nunca perde a calma, sempre disposto e sempre pronto a sofrer afronta sem reclamar. Eu dei um exemplo quando eu ministrei essa aula lá na igreja assim. Você tem um terreno e tem um vizinho, né? E o vizinho começou a fazer a cerca e o vizinho pensou assim, olha, meu vizinho aqui é crente, então eu vou colocar a cerca 1 metro dentro do terreno dele, porque ele não vai nem reclamar. E então ele vai, e vamos supor, vamos dar um exemplo mais prático, né? Você tem um terreno 10 metros aqui e o outro terreno vizinho é 10 metros, são os lotes, né? Então o seu vizinho fez uma cerca de 11 metros, reduzindo o seu terreno de 10 para 9. E agora você faz o quê? Ah, pastor, a Bíblia diz que se alguém lhe bater no rosto, você dá a outra face. A Bíblia diz que se alguém vier e quiser lutar com você pela capa, pela túnica, dê também a capa. Então, pastor, eu não vou brigar não, eu vou deixar que ele fique com aquele metro de terra. É uma visão equivocada, meus queridos. Você não vai para o confronto direto com aquela pessoa, armado, pronto para a briga, pronto para o que der e vier. Você chega até aquela pessoa e você diz, olha, você tem que tirar a sua cerca porque você invadiu meu terreno. Ele não vai aceitar. Ok, você vai, chama a polícia, abre um processo contra ele e deixa que um juiz julgue. É exatamente isso que um cristão faz. Nunca altera a voz, nunca perde a calma, sempre disposto e sempre pronto a sofrer afronta sem reclamar. Não. Muitas vezes nós precisamos impor a nossa posição. Não impor no sentido de mandar nas outras pessoas, mas de sustentar a nossa posição. Eu não faço porque é pecado. Eu não faço porque o meu Deus não se agrada desta prática. É desta forma que nós precisamos. O crente pomba, ele é caracterizado como aquela pessoa que vai, e quem não for está pecando. Nós precisamos viver, orar, interceder e agir. Tudo isso faz parte da nossa vida como cristão. Qual é a nossa orientação? A compaixão. E essa compaixão, ela está dentro do fruto do Espírito, né? Não das obras da carne, mas do fruto do Espírito. É amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é temperança, é domínio próprio, é mansidão. Então nós precisamos agir, testemunhar, crer, fidelidade ao Senhor, obediência aos seus mandamentos. É necessário que nós tenhamos isso como princípio e como desafio para as nossas vidas. Nós temos aqui o texto de Gálatas 5, que fala sobre os frutos do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu fiz questão de fazer um estudo sobre isso e mostrar aos irmãos uma diferença pequena, né? Quando ele fala das obras da carne, é obras no plural. São as obras da carne, são ações que se você praticar, você estará dando lugar à carne. Mas quando ele fala do Espírito, ele não fala de frutos do Espírito. Leia o texto, está em cima, só você olhar. Mas o fruto
do Espírito. São vários, pastor. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sim, são vários. Mas todos eles são um único fruto. É a nossa vida, é o nosso viver. Nós precisamos entender que todos eles são partes que cooperam para um único fruto, que é o fruto do Espírito. É aquilo que agrada, aquilo que louva, aquilo que exalta o Senhor. Qual é então a nossa conclusão, né? Pensando na conclusão, para fazermos nossas escolhas, devemos aprender com cada animal da fábula, com seus erros e acertos, para estarmos no mundo, mas fazendo as nossas escolhas, principalmente de termos uma vida de santidade, principalmente de mantermos a nossa vida de santidade. A escolha de estar, mas não ser. É esta a nossa lição de hoje. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O Senhor Jesus assim nos ensinou. Nós agradecemos a você por estar conosco até o fim, aqui assistindo a nossa aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves. Nós também queremos compartilhar e mostrar para você as nossas redes sociais. Nós temos o nosso Facebook, o nosso Instagram e o canal. Nós estamos com o canal da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves no YouTube. Temos esses horários de cultos, mas infelizmente por conta da pandemia do coronavírus não estamos nos reunindo nesse horário. Nós estamos conversando pelo grupo do WhatsApp, fazendo reuniões pelo grupo do WhatsApp, fazer também pelo Messenger alguns encontros e usando o canal aqui como esse vínculo para os irmãos nos verem. Comente, escreva aqui alguma pergunta, algum comentário. Você pode estar entrando em contato conosco. Em breve nós estaremos lançando mais algumas playlists, mais algum material. Nós já estamos em fase de preparação. Um deles é o Pergunte ao Pastor. Se você tem alguma pergunta, se você tem algum questionamento, mande para a gente. Se você tem o meu zap, mande para o meu zap. Se não, escreva aqui no comentário e a gente vai estar respondendo neste quadro Pergunte ao Pastor. Tá bom? Fica com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos estar no mundo, mas não sermos do mundo, vivendo uma vida de santidade para a glória do nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.